E aí, cachorreiros e gateiros? Por acaso você tem um cachorrinho mais velho aí na sua casa, mas gostaria de ensinar coisas novas para ele? E você acredita que cães velhos não aprendem truques novos? É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Infelizmente, algumas pessoas têm preconceito de adotar cachorros mais velhos com medo que não aprendam coisas novas. Desde comandos básicos como senta, deita, dá pata, até aquelas coisas importantes como xixi, cocô no lugar certo. Mas isso é uma grande besteira. É super possível que cães velhos, gatos velhos, pessoas velhas aprendam qualquer coisa na vida. A grande diferença é que quando você é uma criança é muito mais fácil de aprender. Vamos à nossa analogia. Se eu pegar uma criança de mais ou menos uns 8 anos e uma pessoa de mais ou menos uns 60 e ensinar japonês para as duas, é claro que a criança vai aprender mais rápido do que a pessoa mais velha. Mas isso não quer dizer que a criança é mais inteligente ou qualquer coisa do tipo. A explicação para isso se chama janela sensível de aprendizado e acontece com qualquer espécie, não só cachorro, gato, papagaio, periquito, mas também o ser humano. No caso dos cães, essa janela sensível acontece até mais ou menos o 4º mês. Em gatos também, até 90 a 120 dias de vida. Mas nos seres humanos a gente acredita que vai pelo menos até os 15 ou 20 anos. Tá bom, mas o que tudo isso quer dizer? Simplesmente que a gente tá mais aberto a aprender mais coisas. Esse é o momento que eu vou utilizar a minha experiência como um exemplo para vocês. Não quer dizer que eu esteja me achando, é só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Quando eu tinha por volta dos meus 13 anos, eu comecei a aprender alemão. Depois de sair da escola, eu raramente falei ou utilizei qualquer termo em alemão. Mas se você quiser conversar comigo agora, provavelmente eu vou conseguir conversar. Há uns 5 anos atrás, eu inventei de aprender hebraico. Eu passei 1 ano estudando, mas se hoje você me perguntar uma palavra em hebraico, eu não lembro absolutamente nada. Isso não quer dizer que hebraico é mais difícil de aprender do que alemão. Simplesmente eu aprendi alemão na idade certa, por volta dos 13 a 15 anos, que é quando a gente está mais aberto para aprender, para a gente conseguir internalizar essas coisas, e numa primeira experiência eu já tenho mais dificuldade para esquecer, então eu levo isso para o resto da vida. Isso faz todo sentido quando a gente fala de espécies como cães e gatos que precisam aprender tudo muito rápido e levar para o resto da vida, porque isso está muito relacionado à sobrevivência daquela espécie. Por isso, uma criança vai aprender russo muito mais rápido e vai lembrar para o resto da vida, coisa que a pessoa de 60 anos vai ter mais dificuldade e pode esquecer a qualquer momento. Daí vem aquela falácia de que cães velhos não aprendem truques novos, o que é uma grande besteira. Na verdade, eles são capazes de aprender as mesmas coisas do que aquele filhotinho, bolinha de pelo fofinho. Só que eles podem demorar mais e podem esquecer o aprendizado mais rápido. Por isso é muito importante, quando você ensinar um cachorro mais velho, você continuar isso diariamente, porque daí fica mais fácil dele lembrar, ou melhor, não esquecer. E isso não tem nada a ver com Alzheimer, demência senil, é simplesmente uma plasticidade do cérebro. Eu adoro adotar velhinhos. Os meus 2 últimos cachorros eu adotei acima dos 10 anos, e eu ensinei tudo para eles. Senta, deita, xixi, cocô no lugar certo, vem. Tudo que eu queria ensinar foi possível, com muita paciência e persistência. Agora vamos para o outro lado da moeda. Utilizar essa janela sensível quando a gente está com o filhote em casa para ensinar tudo que ele deve saber até o resto da vida. É nessa fase de até 3 ou 4 meses que a gente precisa ensinar tudo para ele. Mostrar o que ele precisa saber para o resto da vida. Ensinar qual é o cachorro legal, como aprender a falar cachorrês, quais são os barulhos que ele deve ter medo e aqueles que são bem tranquilos. Quando a gente ensina tudo isso na fase adequada, é muito mais fácil dele aprender, dele lembrar para o resto da vida e dele ter menos medo. Ai, Luísa, mas eu não posso sair de casa com meu cachorro até os 90 dias. Foi a veterinária que falou. Eu sei, muitos veterinários dizem que o cachorro só pode sair de casa e conhecer o mundo de verdade como ele é depois da última vacinação. Mas sobre isso a gente tem um vídeo que eu vou deixar na descrição aqui embaixo, que vai te explicar
direitinho sobre esse assunto. Voltando ao aprendizado. Então, até os 3 ou no máximo 4 meses, você tem que apresentar outros cães, você tem que apresentar novos cheiros, brincadeiras, um mundo de coisas para eles. Inclusive aspirador, rojão, chuva e todas aquelas coisas que os cachorros normalmente têm medo. Então, se você tem um filhotinho aí na sua casa que ainda tá nessa fase de janela sensível de aprendizado, ensine o máximo de coisas para ele, porque assim você vai ter muito mais facilidade para ensinar outras coisas e para ele ter uma vida muito mais saudável por toda a eternidade. Agora, se você tem um velhinho, persista, ensine coisas novas, inclusive é super importante para ele. Mas não fique frustrado se porventura ele esquecer no meio do caminho. Volte lá e ensine novamente, com bastante paciência e persistência. É muito gostoso ter velhinhos em casa. Eles são bem mais tranquilos, bem mais calmos e capazes de aprender o que você quiser. Mas e aí, você tem um filhotinho, um velhinho? Que tipo de bicho você tem na sua casa? Escreve tudo aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveita e deixa aquele like que a gente adora. Clica no sininho para saber quando é o próximo vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Até a próxima!